Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Sucessão familiar. Qual a sua dificuldade? Entender a visão diferente do outro? Andréa Deis vem nos dar dicas de como equilibrar as emoções no trabalho. Automação industrial. Qual a sua dúvida? Se realmente traz retorno financeiro? José Luiz Januário vem nos explicar que, além de dinheiro, pode trazer benefícios ao meio ambiente. Tem muito mais informação para você? Vamos começar? E agora? Os custos de produção de frangos de corte e suínos medidos pela Embrapa subiram mais de 6% em agosto, puxado por fortes altas nos gastos com a nutrição dos animais. O ICP do frango, que é o Índice de Custo de Produção, feito pela Embrapa, subiu 6,23% em agosto, em comparação com julho, para um recorde de 282,48 pontos, Quanto ao custo de produção, subiu 5,18%. O custo de produção de frangos subiu 20,56% no ano e 25,96% nos últimos 12 meses. O custo de produção do quilo do frango de corte vivo no Paraná passou dos R$ 3,44 em julho para R$ 3,65 em agosto. Já o ICP suíno subiu 6,60% em agosto para 288,40 pontos. É um novo recorde nominal do índice. No ano, esse índice subiu 19,27% e em 12 meses teve alta de 26,76%. Os gastos de nutrição subiram 5,93% no mês e 17,63% em 2020. O preço do quilo vivo de suíno produzido em sistema de ciclo completo em Santa Catarina fechou no recorde de R$ 5,04 em agosto. Agora vamos à previsão do tempo, porque além de custo de produção, tempo sempre ajuda ou incomoda muito. E por isso a Kelly Ávila já está aqui, muito bem vestida, elegantemente, com sua calça pantalona. Obrigada, Pablo, obrigada. E aí nós temos, tudo bem, mais chances de alguma chuvinha, porque você acertou na última vez. Teve uma chuvinha mesmo no fim de semana ali, né? A gente tem aí... Bom dia aí a todos. A gente tem previsão, Pablo, de chuva, mas a gente tem previsão também de tempestade e granizo. E é isso que eu vou destacar um pouquinho agora. A gente vai ter chuvas não tão volumosas, mas ela vai vir aí com essa questão de granizo e também risco de tempestade em algumas regiões. A gente começa dando uma olhadinha aqui nas imagens de satélite. Ao longo aí desses últimos dias, Pablo, não tem mudado muito, a gente ainda tem poucas nuvens, um pouco mais de nuvem ali na região amazônica. Mas aí a gente começa a ver aonde vai ter chuva. Nessas áreas aqui em azul, a gente pode observar que vai ter sol e chuva. Então, são pancadas de chuva. Vai chover um pouco mais aqui na região amazônica, centro-oeste, parte do sudeste, parte aqui do sul, são pancadas em torno de 20 milímetros. E o que é importante a gente dizer também, Pablo, é que essa chuva não está tão regular. Então, a gente fala, vai chover no Paraná, o pessoal pensa, vai ter chuva em todo o Paraná. Infelizmente, não. O mesmo acontece em Santa Catarina, também aqui no sudeste. Então, tem áreas que chove, outras não. São chuvas ainda bem irregulares. Aonde vai estar mais sol aqui é mais no extremo sul do Rio Grande do Sul, em todo o Nordeste, ali no sertão nordestino também. Aí a gente vai dar uma olhadinha, olha, de risco de tempestades com granizo, olha aqui, ó, a gente tem aqui mostrando aqui como é que está a situação ali no oceano e a gente começa a ter chuva e risco aonde? Começa aqui no Paraná, aí sobe aqui por São Paulo, Minas Gerais, também no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e todo o centro-oeste, viu, Pablo? Mato Grosso, inclusive Goiás. Sol
calor, mas quando vier aquela chuva, ela vem com risco aí de tempestades e também granizo, principalmente aqui no Paraná e Mato Grosso do Sul e um pouco também em São Paulo, com risco mais forte nesses 3 estados. Isso significa uma baixa pressão, né? Exatamente. Está pesando um pouquinho de nuvem, então. Está pesando e está vindo, mas ela está vindo aqui se formando junto com o oceano. Aí a gente vai dar uma olhadinha, a chuva prevista até 21 de outubro, aonde a gente vai ter um pouco mais de chuva. Agora a gente vai ter chuva um pouco mais lá em Minas Gerais, volumes aí até 80 milímetros. Aqui no sul, em Mato Grosso do Sul, parte do Sudeste, Mato Grosso ali, volumes que vão de 10 a 30 milímetros no máximo. Então, como eu disse, são chuvas isoladas. Mato Grosso, por exemplo, é um estado enorme, né? Também vamos ter alguns pontos com chuva, outros não. Então, não é uma chuva regular. Minas Gerais aqui que vai receber um pouco mais de chuva aí neste período. Que bom, aí a gente avança até 20... seco, né? Exatamente. Aí a gente avança até o final do mês, né? O pessoal quer saber como é que vai ficar o final de outubro. A gente continua com pouca chuva no sul e também parte de São Paulo e começa a chover um pouco mais, olha aqui onde está em amarelo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, parte de Minas Gerais. A gente vai ter chuvas de até 60 milímetros, Pablo, em alguns momentos até 70 milímetros. Então é nessa área mais central do país que a gente vai ter chuvas mais significativas até o final do mês. Infelizmente, a gente chegou a falar que na segunda quinzena de outubro a gente teria mais chuva, né, Pablo? Está se mostrando isso, o mapa está mostrando isso, mas não está se mostrando aí com uma chuva tão volumosa quanto a gente precisava. A gente precisa tanto para a umidade do solo, que está muito baixa, quanto também aí para refrescar um pouco aí para os animais também. Sim. E para o plantio, principalmente da soja, que está atrasado em várias regiões e pode atrasar lá na frente o plantio do milho. Aí já se fala em muitas regiões, inclusive eu conversei com alguns produtores de Santa Catarina e Paraná que já estão pensando em nem plantar o milho safrinha. Aí a gente sabe que o preço do milho sobe, falta ração, tem que trazer aí milho de fora, complica bastante. Vamos acompanhando então, por favor. Vamos acompanhando, até a gente se vê. Até mais, tchau. Obrigado. E hoje, em nosso bate-papo sobre gestão de pessoas, vamos tocar num assunto importantíssimo, hein? A sucessão familiar. Importante porque nessa relação há algumas diferenças, né? A principal delas, o envolvimento emocional, que muita gente confunde com a liberdade de poder chamar atenção aos erros a qualquer hora. Iniciar uma discussão em meio aos outros colaboradores. São só alguns exemplos aqui que eu lembrei, hein? E a Andréa Deis, que é gestora de carreira, vai nos dar mais alguns e algumas dicas. Andréa, bom dia para você. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Andréa, você, inclusive, na sua profissão, deve enfrentar, né, esses desafios aí junto com os empresários, né? Porque eu imagino que seja um tipo de situação que eles precisam de muita ajuda quando se faz essa sucessão corporativa, né? Já é complicado. Já, porque como você bem disse, né, não é só a necessidade administrativa que você tem, do interesse, da oportunidade ou da necessidade, mas você tem vínculos emocionais que realmente eles se incorporam a isso. Agora, uma coisa importante, Pablo, a gente falar que o porquê que se deseja, né? Por que a gente entra nessa necessidade, eu preciso de uma sucessão. Então, quando a gente fala dessa sucessão corporativa, eu tenho duas eixos, né? Eu posso ter um eixo que é de oportunidade ou eu posso ter um eixo que é de necessidade. Então, quando eu vou buscar, eu preciso entender se é necessidade e oportunidade e o que dá significado para isso, para eu conseguir fazer esse contorno desses problemas que eu vou ter com muito mais calma, mais parcimônia, mais facilidade ali. Porque senão, realmente, o que seria a prioridade, que seria o negócio em si, ele acaba sendo secundário diante das dificuldades que a gente encontra nesses vínculos emocionais. Pois é, e isso tem um agravante quando temos parentesco, né? Seja para o meu filho, às vezes para um sobrinho, um enteado, né? E aí é que complica ainda mais porque eu tenho que segurar a onda, vamos falar bem o português nosso, claro, né? É verdade. Nós temos 3 tipos, digamos assim, de relacionamento entre as pessoas. A gente chama de contatos, relacionamentos e vínculos. Então, contatos são as pessoas que eu pouco conheço, elas estão envolvidas ali no meu negócio por uma questão de necessidade, terceiros, ou até eu tenho um vínculo muitas vezes contratual por um objeto.
e não por um vínculo que é sanguíneo, né? O que a gente chama desses vínculos sanguíneos e consanguíneos, né? Esses vínculos que eles vão além da necessidade que o negócio ele pode trazer para a minha situação do momento. Então, o que é importante a gente entender nessa situação, principalmente quando vem a família, né? A gente não demite família, viu, Pablo? Pois não tem como demitir a família, né? Não tem como a gente falar, poxa, quero nascer de novo e aí eu gostaria que as pessoas tivessem outros tipos de personalidade. Então, quando a gente vai fazer uma sucessão corporativa, essa sucessão é familiar, a gente precisa entender que o negócio ele vai caminhar junto com a família e que família a gente não demite. Então, eu preciso, junto com isso, associar essas duas coisas. O que é o interesse do negócio e como manter essa instituição familiar, que também é um negócio. Agora, né? Andréa, para que as duas caminhem juntas. Desculpa, não é te interromper, é uma empolgação mesmo. Até que uma comparação que você poderia fazer, né? Uma sucessão corporativa, ela pode demorar quanto tempo para acontecer, em média, né? E já quando é uma familiar, é maior ou, inclusive, daí isso que me pegou aqui, fiquei pensando, ela pode ser quase que para sempre, porque eu acho que tem sucessão familiar que pode durar 20 anos, né? Até o pai realmente desistir ou falecer, infelizmente. Você tem razão, né? Depende muito. Por exemplo, eu cuido de algumas, digamos, há 10, 15 anos, né? Eu já estou na terceira geração. Então, veio do pai, dos filhos, e eu já estou com os netos dentro da instituição, né? Então, quando a gente fala dessa sucessão, a gente precisa entender nos valores, porque aí a gente entraria por um outro lado, né? Quais são os valores, os princípios e o quanto essa família ainda deseja essa corporação, essa empresa. E aí sim fazer com que tenha um maior entendimento ali do contexto geral, do propósito que eu quero para esse fim. Então, quanto tempo pode demorar? Pois é. Olha... Eu ia perguntar, você acha que existe um tempo assim, meio que de validade? Olha, vocês têm no máximo 10 anos para passar tudo um para o outro e você, pai, sair de campo. Então, para algumas empresas, hoje a gente tem colocado isso no plano de governo, né? Por uma questão de adaptação a novos valores culturais e sociais da sociedade, por uma questão de vínculo com a família e de expectativa que as gerações têm do seu negócio. Então, a gente tem determinado esses timelines, que a gente chama, esses tempos, né? Mas não é uma regra na administração, né? Não é uma regra, eu preciso ter um tempo, olha, de 10 em 10 anos ele tem que se reciclar. O que a gente faz, Pablo, é muito comum a gente criar conselhos. E aí, digamos, os veteranos ficam nesse conselho administrativo e os jovens ficam no tático e no operacional. E a partir do momento que essas pessoas vão ganhando mais maturidade, esse conselho ele vai se afastando do administrativo, ele vira um conselho consultivo, e aí os jovens passam para esse conselho administrativo, que seria o estratégico. E aí isso ele vai se movimentando, né? Legal. Então, falando de forma mais simples, os jovens ficam na operação, depois vão para o tático, depois eles vão para um conselho administrativo, depois eles vão para um conselho consultivo, até que essa família realmente, ela fica só ali como uma receptora de lucros, né? Mas não participa mais da inteligência do negócio. Tá certo, muito legal essa sua indicação aí. Até o pessoal de casa às vezes acha que a gente combinou o assunto, mas não, nosso bate-papo é real, viu, gente? Obrigado, Andréa, até a próxima. Imagina, até, foi um prazer. Tchau, tchau. E a gente trouxe, inclusive, esse assunto porque a partir da semana que vem a gente começa a mostrar aqui exemplos de sucessão familiar em granjas. Então, a partir da quinta que vem, a gente vai ter reportagens aí especiais mostrando na prática como é que as famílias estão fazendo. E daqui a pouco nós vamos fazer uma conta interessante aqui de como o investimento em automação acaba trazendo como retorno a economia de recursos naturais, como a água. O resultado, então, que ajuda você e o meio ambiente, ou seja, todo mundo te agradece, hein? Mas antes tem um recado que vem direto de uma granja aqui do nosso Brasil, vamos ver. Bom dia, me chamo Edivan Freire, inspetor de agropecuária da Unidade de Brasília. Gostaria de mandar um abraço a todos os produtores e colaboradores. Ligados Integrados, volta já!
Ligados e Integrados de volta, e além da TV, você sabe que pelo Instagram também estamos juntos. E olha só quem postou foto ou vídeo com a hashtag Ligados e Integrados. Aí na sua tela agora, então, você acompanha comigo quem sempre está marcando a gente aparecendo aqui. Mulheres Essência do Agro, essa mulherada aí sempre marca a gente aqui. Bom trabalho para vocês, viu? E também a Aline Conterato. Muito obrigado, Aline, pela participação. Bom trabalho aí para você. Sucesso. Até a próxima. E sabe quando você está em dúvida se investe na granja? Geralmente isso ocorre quando conhecemos um equipamento moderno que automatiza alguma função. Surgem várias questões para saber se vale a pena, principalmente financeiramente. Mas olha, alguns exemplos têm mostrado que a automação, apesar do dinheiro gasto nela, economiza vários recursos, inclusive os naturais, como a água. Que bom, hein? Todo mundo agradece, olha só. Hoje a gente está aqui para comentar um pouquinho de como funciona o nosso sistema demodal. A gente está aqui numa propriedade de modalidade creche, que trabalha com a climatização controlada e ambiência controlada. Então hoje a gente vai explanar um pouquinho para vocês aí de como funciona esse sistema e quais os benefícios que esse sistema traz para nós aí na produção de suínos na modalidade de creche. Aqui é a nossa sala de controle, então, dos comandos do galpão, né? Onde a gente tem os painéis que controlam toda a ambiência do galpão. Questão de temperatura, umidade, sensação térmica, a pressão no momento em que a ventilação está funcionando, os níveis de gás, que seriam o CO2, né? E desse painel a gente consegue ajustar aí as curvas de temperatura, de ventilação, conforme a idade de desmame e peso de desmame do leitão, né? Onde a gente consegue, então, ajustar a temperatura, a ventilação mínima, níveis de ventilação, quando a gente vai precisar refrigerar o galpão, questão de aquecimento, né? Então o painel, conforme baixa a temperatura dentro do galpão, ele automaticamente aciona a fornalha. Então quando a temperatura chega perto da desejada, se desliga, então visando uma economia de lenha, né? Todo esse painel, a função é nós trabalhar uma ambiência adequada para esse leitão, visando o máximo de desempenho dele, né? Em questão de ganho de peso diário, de conversão alimentar e mortalidade, né? Então o painel é protegido por senha, cada produtor pode colocar a sua senha, né? E nesse painel então a gente tem os relatórios, né, que dão as leituras diárias aí de como se comportou a ambiência dentro do galpão ao longo do dia, né? Então o relatório fica salvo. Nesse nosso sistema de ambiência controlada, a gente consegue atingir mais fácil a temperatura de conforto térmico dos animais, né? Ter um controle melhor da ambiência, de níveis de gás, não deixar o gás chegar a níveis muito altos, porque isso é prejudicial para a saúde respiratória dos animais, né? O animal consegue ter um consumo melhor de ração, de água e consequentemente ter um melhor desempenho, né? Então tendo um maior GPD, um ganho de peso diário maior, tendo uma melhor conversão e baixos índices de mortalidade. Outro equipamento indispensável desse sistema de climatização é o equipamento de desarme automático das cortinas, que ele é acionado em casos principalmente de falta de energia elétrica. Se o produtor não chegar dentro de alguns minutos no galpão aí para abaixar as cortinas, esse equipamento é acionado e as cortinas abrem por totalmente, né, 100%, e na chegada do produtor ao galpão ele consegue regular essa cortina aí em níveis aceitáveis para manter uma boa ambiência do galpão, até que a energia retorne e ele possa ligar novamente o sistema de automatização para controlar a ambiência do galpão. Dentro do galpão então a gente tem os equipamentos, né, os canos da fornalha que servem para distribuir o calor conforme a fornalha é acionada. A gente tem o sistema do cooling, né, do túnel. Então quando a temperatura excede a desejada, os coolings são acionados, né, para refrigerar o galpão, e toda a movimentação de ar do galpão ocorre através dos exaustores, né? São 4 exaustores, 2 em cada leitão do galpão, né? E esses exaustores são acionados conforme a necessidade de ventilação.
Muito obrigado ao Guilherme aí pela ótima reportagem que fez aí com a equipe na granja. E agora vamos conversar mais sobre esse assunto com um especialista. Hoje é o José Luiz Januário, que ele é médico veterinário. Bom dia, José. Bem-vindo, é a primeira vez sua aqui com a gente. Sim, bom dia, Pablo. Bom dia a todo mundo que está ouvindo aí o Canal Rural, sempre ligado e integrado a tudo, né? E você também a partir de hoje aí, obrigado. Ô José, quando o pessoal conversa contigo sobre isso, né, investimento em automação ou não, que tipo de conta geralmente você mostra para eles aí que acaba ajudando nessa decisão, hein? Ô Pablo, normalmente a gente tem que saber a conta do bem-estar das aves, né? Essa é a primeira conta que a gente tem que pensar sempre, de tentar manter os indivíduos ali num ambiente confortável, né? Essa é a conta que todo mundo faz na cabeça de tentar ter a melhor produtividade com o melhor ambiente para essas aves ou para os suínos que vão estar ali dentro do galpão fechado, né? Então essa é a primeira conta que a gente faz, né? Além das contas financeiras de investir bem em equipamentos que melhorem esse bem-estar das aves, né? Pois é, sim, o bem-estar já é algo que realmente um ganho grandioso, né? Inclusive até para os mercados aí que compram da gente acabam vendo isso melhor, né? A gente com bons olhos. Mas existe uma relação até de quando você tem um ambiente mais automatizado, a produtividade, como você já citou, né? Ela acaba aumentando, sendo mais eficiente? Com certeza, a gente tem parâmetros aí que os produtores nos passam, né? E esses heróis aí que trabalham com embaixo desse calor que a gente está enfrentando logo de cara, né? Então a gente tem que saber que muitas vezes a gente tem um consumo menor de ração para ganhar mais peso nos aviários que a gente consegue ter melhor climatização ou mais equipamentos disponíveis para melhorar essa climatização. Então acaba que são investimentos mais caros, mas a gente sabe que as aves vão se sentir mais confortáveis, vão responder isso numa performance produtiva melhor ao longo de todo o ano, ao longo de todos os lotes que a gente vai criar ali, né? E eu acabo vendo esse resultado em pouco tempo, financeiramente também? É lógico que todo investimento em qualquer assunto, a gente tem uma quantidade de tempo de payback, né, de retorno desse investimento. Normalmente tem os anos de investimento, cada empresa tem o seu payback, cada projeto tem o seu payback, mas com certeza aí paga a conta muito na menor conversão alimentar que as aves vão apresentar, no melhor desempenho, principalmente nos meses onde o calor é o desafiador para nós, onde as temperaturas altas e até as altas umidades ou baixa umidade que nós estamos passando agora são desafios muito grandes que a mecanização e a automação é um caminho sem volta que muita gente já faz a conta e já nem pensa se vai melhorar ou não o investimento em ventiladores, em nebulizadores, em controladores, como disse a matéria, né? Isso é essencial e cada vez mais o produtor está pensando nisso e está ligado nisso, né? E o produtor que está interessado, né, que não se modernizou ainda nesse quesito, é uma situação prática, né? Com integradoras, por exemplo, tem um apoio, como é? Com certeza, cada integradora tem o seu nível de exigência. Lógico, se a pessoa tem um galpão aberto, que não é totalmente climatizado, ele vai fazer investimentos pequenos primeiro, né? Vai aumentar o número de ventiladores, vai pôr um sistema de nebulização, de aspersão mais eficiente, e aí vai evoluindo no quesito investimento, né? E aí vai chegando nos galpões de pressão negativa, que a gente chama de pressão negativa, como a matéria disse anteriormente, né? Os aviários totalmente climatizados, com exaustão, com ventilação negativa, com placas evaporativas para refrigerar o ar que entra, né? Então, vai de acordo com cada cooperativa, cada empresa, cada integrado, o seu grau de poder de investimento, mas quanto mais investimentos e quanto mais tecnologia, mais fácil combater esse período desafiador que nos assola aí a todo ano, né? Legal que dá para fazer aos poucos então, né, José? Obrigado pelas informações, bom trabalho aí. Obrigado, Pablo, e todo mundo aí ligado e integrado aí com o Canal Rural. Até mais, tchau, tchau. E agora chegou aquele momento em que a gente entende melhor aí a produção pecuária do nosso país, no quadro Criar é Ciência.
Javali e porco, iguais, mas tão diferentes? Pois é, junto com o cachorro, a cabra e a ovelha, os suínos em geral foram os primeiros animais domesticados pelos humanos. Os antepassados são o javali e o javali asiático. A ciência diz que os javalis habitam a Terra há muito tempo. Fósseis comprovam que mamíferos como eles, onívoros, que comem tanto carne quanto vegetais, habitam as florestas e pântanos há cerca de 48 milhões de anos. É muito fácil distinguir o porco doméstico do javali, mas ambos são altamente sociáveis, formam grupos e amam os banhos de lama para regular a temperatura corporal. Entre os animais das duas espécies, há muitas variações de tamanho, pelagem e cores. O pessoal tá rindo aqui porque diz que tinha um porco ali que parecia uma zebra e outro uma capivara. Então tá bom, o fim de semana tá chegando aí, mas a gente continua juntos aqui, hein? Quer mais informação do agronegócio? Esse é o canal. Tchau, tchau. Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.